A música que acabámos de ouvir tem como letra e assunto Como Não Amar-te. Como Não Amar-te. É uma música, em breve, creio eu, vamos aprender. E esta é uma pergunta que cada um de nós, obviamente, quer responder. Como não amar a um Deus que nos ama desta forma maravilhosa? E eu estou certo que se pudéssemos verbalizar neste momento aquilo que na última semana, desde a última vez que estivemos aqui reunidos, desde a última semana, o Senhor fez como marca inequívoca do seu cuidado e do seu amor, seriam muitas, muitas razões. E como não responder com amor a um Deus que nos ama desta forma? Como não responder em amor a um Deus que nos amou naquela que é a forma mais sublime, que é dando o seu próprio Filho. E é por Ele que nós estamos aqui. E é por Ele que nós queremos também ir à presença do Senhor, celebrá-lo, honrá-lo, glorificá-lo, agradecer-lhe. Que o Senhor seja honrado, de facto, em tudo, nas nossas vidas e neste momento e neste tempo que vamos estar juntos também. Aproveitar este momento, obviamente, como sempre, para saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Se alguém está connosco pela primeira vez, que de repente creio que não é o caso, mas se alguém estiver lá atrás, os nossos irmãos recepcionistas não só têm um folheto com a apresentação da igreja, mas também, se desejarem, deixar os contactos para nós mantermos esta proximidade. É um privilégio para nós, queremos fazê-lo também. E, portanto, mesmo que não seja a primeira vez, mas se ainda não deixou, pode também fazê-lo para que possamos ficar nesta caminhada de comunhão e de proximidade. Celebramos sempre com muita alegria a vida daqueles que o Senhor tem abençoado com mais um ano de vida. Esta semana, os irmãos que puderam celebrar essa dádiva foi a irmã Irmelinda, também a irmã Fernanda Ferreira, também o Alan Rossi, ele está lá em Lisboa, manda um abraço para a igreja também. Estes foram os aniversariantes desta nossa semana. Por favor, ajudem-nos também a manter a nossa lista atualizada e se houver datas que precisam de ser incluídas, façam-nos saber também. Queremos estar atualizados para podermos celebrar sempre as bênçãos que o Senhor vai trazendo às nossas vidas e também da forma como nós podemos ser gratos pela vida daqueles que o Senhor está a abençoar com mais um ano de vida. Recursos, amados. O Senhor tem-nos dado recursos para sermos igreja e lembramos sempre com muita ênfase o facto do Senhor nos dar a possibilidade de podermos ter Escola Bíblica Dominical, que funciona às 10 horas. Eu vou pedir ao Filipe que possa pôr o slide seguinte, eu aqui não estou a conseguir mudar. Temos ao domingo, pela manhã, a Escola Bíblica Dominical. Temos aqui no salão a classe para jovens adultos. Não há limites de idades nem para umas nem para as outras, portanto, quando falamos nisto é só uma referência, mas temos aqui no salão principal a nossa classe de jovens e adultos. Lá em cima temos, de classe de adultos, lá em cima temos aquilo que temos denominado de jovens adultos, mas todos são bem-vindos também, tal como aqui em baixo. Temos uma classe para jovens e adolescentes, temos dois níveis de classe para crianças e, portanto, o Senhor nos tem dado esta graça e por isso queremos aproveitar e dizer aos irmãos que são todos muito bem-vindos. À quarta-feira continuamos também a usufruir do tempo de culto, de celebração, de estudo da palavra e de oração, e todos também são bem-vindos. Às 8h30 são bem-vindos. Para os irmãos que, entretanto, têm chegado, não é prática nossa ter um tempo limitado para podermos falar e podermos conversar no que diz respeito ao Ministério Pastoral. A única forma de o fazer, e muito simples, é telefonar. E estaremos sempre aí disponíveis para termos tempo para conversar e caminharmos juntos a nossa caminhada, e é também uma forma do que o Senhor nos tem dado de recursos para a nossa caminhada. A irmã Fernanda chegou e eu já tinha mencionado o aniversário e, portanto, por favor, recebam um abraço também da nossa querida irmã Fernanda, que chegou entretanto. Culto logo é mais um recurso. Uma vez por mês, nesta fase, estamos a fazer uma vez por mês, temos culto na fogueira. Hoje, às 16 horas, é uma oportunidade de estarmos juntos, de podermos celebrar, podemos convidar também alguém que não possa, por exemplo, estar no culto da manhã aqui, podemos ter um culto de celebração. A fogueira é uma pequena localidade aqui bem perto. Hoje em dia, com os nossos GPS, é muito fácil. Se precisarem de uma referência e passa publicidade, é mesmo ao lado do conhecido restaurante Mugasa. Portanto, é muito simples. Se não,
perguntem ao Rui e à Estela, que eles dizem muito facilmente como é que se chega à fogueira, porque eu desconfio que eles sabem. Mas aproveito esta oportunidade, o Lucas também sabe, pois, o Lucas também sabe. Aproveito esta oportunidade, logo à tarde então estaremos lá para mais um tempo de celebração e de comunhão. Eu vou pedir à Ana que venha, a Ana tem e os irmãos, ela vai se encostar bem ao microfone, porque a voz dela, entretanto, parece que se ausentou, mas vamos tentar ouvi-la, porque ela tem bastantes informações para nós. Bom dia a todos. A voz se ausentou e a tosse permaneceu, mas graças a Deus por estarmos aqui reunidos nesta manhã. E queria lembrar aos irmãos que o próximo sábado já é o nosso dia para comemorarmos com muitas brincadeiras e convívio e partilhar também o nosso lanche. E vamos então vamos estar juntos na Família em Dia. Tivemos o Família em Dia 2022, que não sabíamos que era o 2022, mas agora temos o 2023. E queria convidar todos os irmãos, todas as famílias. Olha, pode ser assim, mas o meu esposo não vem, ou a minha esposa não vem. Venha, representa a tua família e venha brincar conosco, venha se distrair um bocadinho, venha também ver o pastor no seu melhor. Porque... Ou não. Sim, é no seu melhor. É um momento onde as pessoas se libertam e mostram as suas facetas mais divertidas. Eu também queria convidar os irmãos que falam assim, mas isto não é para mim, que eu já passei desta idade. Não passaste nada. Está na idade certinha de estar cá no sábado e com a experiência. Nós vimos no vídeo do domingo anterior a irmã Ermelinda, o irmão Fernando, num momento assim, love line, né? Com uma maçã na testa e dançar romanticamente. Então, olha, é para estas coisas que vamos estar juntos, então, no próximo sábado, às 15 horas. Gostaria de pedir também às famílias que se organizassem, ou não é obrigatório, de forma alguma, nada é obrigatório, mas se vocês quiserem, ou venham com cores iguais, ou venha já com o nome a pensar na cabeça, venha já também mais ou menos formulado um grito de guerra, porque é assim, não é, Marta? É desta maneira, então. E a gente vai se divertir um bocado. Traga também alguma coisa para a gente partilhar, um lanche, porque vamos depois ter um momento de, né? Porque nem tudo é só brincadeira, a gente também passa uma fomezinha, então a gente também quer comer alguma coisa que os irmãos também vão trazer e dividir as coisas e partilhar e experimentar um bocadinho dali, um bocadinho daqui, tá certo? Então fica o meu convite para próximo sábado. Mas eu creio que, Ana, temos dois recados para passar. Acho que há duas famílias que querem passar 2 recados, não é? Sim. O Filipe pode... Não é só eu, tem mais. Bom dia, pessoal! Bom dia! Olá! Estamos aqui para falar para vocês que dia 27 de maio, às 15 horas, iremos participar do Família em Dia. E já temos até nome para o nosso grupo. Remidos! Era surpresa. Mas tudo bem, os remidos estão chegando para competir com vocês. Então, vem participar conosco dia 25. Bom dia! Este é o primeiro jornal. Eu sou a Débora Dias e tenho já uma notícia de última hora. A família Dias Incríveis vai estar dia 27, sábado, no Dia da Família. Esta família aqui. Agora vou passar para o repórter exterior. Lucas! Obrigado, Débora, por teres passado a palavra. Encontramos aqui agora uma pessoa de outro mundo, não é verdade? É verdade, vem de outro planeta. Outro planeta. E o que é que está aqui por fazer? Vou a IBT, dia 27, ao Dia da Família. Dia da Família? Vocês também têm que lá estar.
Muito bom. Então, com esta Por aqui fase... podem imaginar o que é que vai acontecer. Pois. Temos uma breve amostra das pessoas envolvidas. Então, é o que aguarda, né? Olha, então fica aí o convite, a intimação dos nossos queridos irmãos. Então, vamos juntar todos ali no... Eu tenho visto a previsão, parece-me que vai ficar um bocadinho molhado. Mas qualquer coisa, se não der para fazer lá fora, vamos fazer novamente como o ano passado, aqui no Salão Social, e vai correr tudo bem, tá bem? Então, estão todos convidados. Também temos mais um aviso, não é, pastor? Isto é um cartaz de um momento muito esperado, porque nós tivemos o privilégio em 2020, não foi? Foi a última vez? Não, 19. 19. Em 20 já que não. Saímos assim em mesmo de autocarro para passearmos e tal. Fomos para Pias, não é? Pias, para Pias, foi bom. A Lídia nos levou para lá. Foi para Pias. Não, o último foi Palavra da Vida, exato. Então o último foi Palavra da Vida. Foi. Pois, eu estava grávida a última vez que fui, então não me lembro muito bem das coisas. Mas pronto, depois de pandemias, essas coisas, e mesmo na pandemia, nós tivemos atividade. Claro que fomos para lugares mais próximos, tivemos aqui piquenique, aqui mesmo em Oliveira do Bairro, no mesmo dia, porque este é um dia mesmo tradicional de viagem da igreja. E também fomos também para Oliveira do Hospital, cada um no seu carro, mas fomos para lá, tivemos com os irmãos de Oliveira do Hospital da igreja de lá, e foi um momento de partilha, convívio, e foi muito, muito bom. Desta vez, vamos sair juntos no autocarro, como uma grande família, e temos aqui, que vai ser no dia 10 deste ano, temos aqui já os bilhetes, e vamos começar já a vender os bilhetes. Lembrando que o autocarro tem 55 lugares, ou seja, temos 55 vagas. Já não temos, porque só lá de casa são 4, então então já temos 51 vagas. Então temos aqui os bilhetes que vão ser vendidos a partir de hoje. O valor são 6 euros, tá? Vamos fazer o seguinte, levar também a nossa comida, mas na cidade onde vamos também tem restaurantes. Por acaso vamos visitar o Museu do Pão, uma indicação muito boa, e tive a ver, tem lá atividades para as crianças, visita guiada. Quem não sabe fazer pão vai aprender, quem não sabe a história do pão vai também aprender, e pronto. Nós vamos sair daqui às 8 da manhã, tá? Com o retorno previsto para as 19 horas. Tragam a tua comidinha da família, tá bem? Como disse, também lá fica mesmo em Ceia, na região de Ceia, também tem restaurante. Qualquer coisa, vamos, quem não quiser levar comida, um lanche neste dia, é só um dia diferente, pode ser, não é? Pode ser que a gente come da nossa própria comida e repartilha e pronto. Vamos começar a vender hoje. Eu gostaria que vocês não se atrasassem nisso. Vou estar ali no final do culto, ali ao fundo, quem quiser já comprar. Está aqui a sua passagem, né? O seu bilhete da viagem, e fica também já como uma lembrança para vocês lembrarem que foram, tá bem? Tem aqui a data e não fica tão atrapalhado como eu agora para dar as indicações dos outros anos. Obrigado, Ana. Nós, como igreja, queremos sempre caminhar em termos de proximidade, em oração uns pelos outros. Precisamos nos sustentar. A última semana, de diversas formas, mais uma vez, sentimos a perda de alguns irmãos que naturalmente nos tocam o coração. A Yasmin e o Edu perderam um querido amigo, o pastor Robson, alguém que foi muito importante nas suas vidas, que estava doente e por quem nós já tínhamos orado. Vamos continuar a orar por eles e pela família e pela igreja que perdeu o seu pastor. Um querido irmão que foi uma referência no movimento evangélico em Portugal, o irmão Fernando Resina, partiu para o Senhor, terminou a sua carreira, a sua longa carreira. Foi alguém que teve um impacto enorme no nosso país, com recursos. Ele criou uma casa publicadora, editou muitos livros, fomos muito abençoados pelo seu ministério, também está na presença do Pai.
E mesmo na sexta-feira partiu para o Senhor alguém que, creio que de todos os que estamos aqui, ninguém conheceu pessoalmente, mas que foi alguém muito importante nos últimos anos, uma voz que Deus usou, o pastor Tim Keller, que foi um instrumento de Deus de revelação, de doutrina, de sã doutrina, de ensino. O livro que normalmente usamos para a preparação de casamento, que a nossa Raquel, Brito e Tiago estão a usar, é exatamente um livro do pastor Tim Keller, que de uma forma muito prática nos abençoou com muito ensino. Precisamos de ser gratos pela vida destes irmãos, porque eles tocaram as nossas vidas, mas também por consolo por aqueles que naturalmente perdem os que amam e que assim têm que lidar com essa dor. Temos de nos cuidar porque dia a dia muitas são as circunstâncias nas quais dependemos do cuidado do Pai. Continuamos a orar pelos nossos irmãos doentes, lembramos a recuperação do pastor António, que agora está numa fase do seu tratamento que não é fácil, vamos lembrá-lo com carinho. Eu sempre lembro que se nós olharmos uns para os outros, vamos encontrar razões pelas quais precisamos de cuidar em oração. Alguns precisam de emprego, já não precisamos de orar por emprego para o Mateus, ele já tem. Alguns precisam de casa. A irmã Cruz ainda não tem o seu emprego. Precisamos de orar por um emprego para a irmã Cruz. Alguns também estão à procura de casa. Vamos orar por esses irmãos, por essas famílias. Irmão Carlos Abalado, eu sempre lembro o irmão porque o irmão Carlos tem um trabalho, todos nós precisamos do cuidado do Pai, mas eu cada vez que lembro que este irmão, quando não está connosco, está a algures na Europa conduzindo um caminhão, o coração fica sempre apertado e precisamos de cuidar, sempre lembrando deste irmão com o seu trabalho desafiante pelas estradas da Europa e olhando uns para os outros, precisamos sempre muito nos cuidar em oração. E nós vamos fazer isso agora também. Lembrando as nossas vidas, lembrando as nossas famílias. Queremos entregar tudo aos cuidados do Pai. Vamos ficar de pé, amados, e vamos continuar o nosso tempo de celebração, entregando tudo aos cuidados do nosso Pai querido, que nos ama tanto. Pai, nós queremos nesta hora, mais uma vez, voltar-nos para Ti, ó Pai, e dizer-te como não Te amar. Como não Te amar a Ti que tudo fizeste e tudo fazes por nós, como não Te amar quando Tu nos amastes através do Teu próprio Filho, que destes por cada um de nós, como não Te amar quando nós sabemos que Tu pensaste em cada um de nós quando entregaste o Teu Filho. Ó Pai, como não Te amar quando nós percebemos que dia após dia a Tua presença, a Tua ação é algo tão real que nós não conseguimos nem queremos deixar de reconhecer. Pai, muito obrigado porque Tu estás connosco em cada circunstância da nossa vida, mas Pai, nós queremos também nesta hora, em atitude de gratidão, entregar nas Tuas mãos a vida de todos nós, das nossas famílias, dos nossos irmãos que não estão aqui, que não podem presencialmente desfrutar deste tempo, vai abençoá-los, vai cuidá-los, vai confortá-los, aqueles que estão doentes, Pai, fisicamente vai cuidar do seu corpo, aqueles que têm esfriado na sua fé, vai tocar também o seu coração. Ó Pai, qualquer que seja a circunstância, onde quer que estejam, alguns estão a trabalhar, vai abençoá-los, Pai querido. Nós pedimos esta Tua presença, esta Tua intervenção, porque sabemos que Tu és um Deus fiel e Tu prometeste estar connosco todos os dias e em todas as circunstâncias. E por isso aqui estamos, pedindo que cuides de nós, mas queremos fazê-lo também enquanto reconhecemos que o Teu cuidado tem sido absolutamente transformador. E hoje estarmos aqui juntos, ó Pai, vindo de tantos lugares, vindo de tantas circunstâncias, com as vidas que Tu nos tens permitido viver, ó Pai, só pode ser um sinal maravilhoso da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, que nós muito Te agradecemos, Pai. Faz-te presente no nosso meio, atenda às nossas orações, recebe a nossa adoração. Estamos aqui para Te adorar e queremos Te entregar o que de melhor nós temos, as nossas vidas, os nossos corações. Queremos Te celebrar como Tu és digno de ser celebrado e que também, neste tempo, nós possamos ser tocados por Ti, nesta hora, que a ação do Teu Santo Espírito possa ser uma realidade nas nossas vidas, também enquanto Te ouvimos falar e enquanto Tu tocas as nossas vidas. Ó Pai, abençoa cada um de nós, abençoa a Tua Igreja, não só aqui reunida, mas a Tua Igreja por todo o lugar. Ó Pai, nas suas necessidades, nas suas batalhas, em cada circunstância, Pai, derrama sobre nós a Tua presença. Esta é a nossa oração que levamos a Ti no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. E nós vamos continuar este tempo de louvor, de adoração. A Paula vai nos dirigir neste tempo.
Bom dia, irmãos. Está tudo bem disposto? Pegando na frase, no tema musical que a Marta tocou, realmente nós, como não amarmos a Deus, se temos a liberdade de podermos estar aqui juntos, de podermos falar sobre Ele sem que sintamos perseguição ou sintamos algo que possa impedir esta nossa comunhão aqui entre todos e com Deus, como não amá-lo realmente? Temos esse privilégio e é dentro desse privilégio, dentro dessa vontade que nós temos, estarmos aqui para o louvarmos e o glorificarmos, que nós vamos iniciar o nosso período de louvor com o coro que diz: levantemos nossas vozes, e vamos aproveitar também para lhe agradecer também sobre a forma da entrega dos nossos dízimos e ofertas. Portanto, ao mesmo tempo que cantamos este coro, vamos nos deslocar aqui à frente e entregar os dízimos e ofertas. No livro de Isaías, o capítulo 45, que no versículo 5 e 6 nos diz: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascer do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Quem é que tem esta certeza aqui? Eu tenho esta certeza. Não há outro, e nós podemos ver no nosso dia a dia, nos acontecimentos à nossa volta, em tudo aquilo que nós olhamos e o que podemos de alguma forma analisar, que Deus existe, Deus está presente, Deus é Deus, somente Deus e não há outro. Nós vamos cantar de seguida o coro que diz:
Bendirei ao Senhor, com o número 418 das coletâneas, para quem quiser ver pelo livro de cores. podem sentar. E eu agora vou chamar aqui à frente
as nossas pipoquinhas, como eu lhe costumo chamar, que são os nossos alunos da Escola de Música. Eu vou chamar aqui à frente a Nono, a Yasmin, a Matilde, a Laurinha, o Tiago e o Thales. Acho que não me esqueci de nenhum. E a nossa Débora. A nossa Débora, porque ela hoje vai estrear-se no seu primeiro louvor musical ao nosso Deus. E eu vou pedir à Marta já saiu, vou pedir à Marta que já se deu lugar a ela, pronto. E estes nossos meninos são aqueles que neste momento são os alunos da Escola de Música. Eu pedi ao Filipe para colocar aqui alguns dos slides. Eles neste momento têm tocado assim, mas nos instrumentos assim pouco ou nada convencionais. Eles já experimentaram os pratos de plástico, já experimentaram os copos, já experimentaram os instrumentos, alguns dos instrumentos Orff, que são aqueles que estão ali naquela ponta e aqui também, mas eles hoje vêm ter uma participação que nada tem a ver com estes instrumentos. Para eles, isto não é um instrumento musical. Isto é um pedacinho de pau. Isto são potes de amor, que toda a gente conhece. Eles nós temos isto acho que é frontal, isto é mais são maiorzinho. Olha aí, aí ela já tem a agora já não sobra muito tempo pau. Então, vamos. Vocês já sabem o que sim, muito baixo, ok? Então, nós podemos acompanhá-los, conseguiram perceber qual é a dinâmica? É só 3 palmas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, podemos acompanhá-los agora? Pode ser? Então vá, Filipe, outra vez.
Agora vamos chamar todas as outras crianças que estão aqui. Se há mais, não sei se há mais. Há aqui mais crianças hoje. Ah, temos ali um menino. Como é que se chama este menino? Arthur? E temos aqui também o nosso Mateus, a nossa Estela, o Benjamin. Muito bom. Então agora sim, vamos ser acompanhados pela nossa Débora naquele coro que todos nós conhecemos subejamente, que é Eu Tenho um Amigo que Me Ama. Muito bom. Débora, aí, com força, o acorde. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Tu tens um amigo que te ama, te ama, te ama. Tu tens um amigo que te ama, seu nome é Jesus. Nós temos um amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Nós temos um amigo que nos ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Muito bem, Débora. Bom. Não estava combinado eles acompanharem agora esta música, mas o que é certo é que eles já se entenderam. Muito bom. Ok, podem seguir, deixem ali dentro do suquinho, passem pela Yasmin e deixem os instrumentos que servem para uma próxima oportunidade. E nós vamos terminar o nosso período de louvor de hoje, preparando-nos já para a mensagem no âmbito da mensagem que nos vai ser entregue, com o coro Abba Pai. Culto infantil, só para termos uma noção, os mais pequenos estão a aprender sobre a criação, não é? Helena? Sobre a criação, vão falar sobre o terceiro dia da criação.
Os mais velhinhos, irmã Rosa, estão em João, não é? Estão num texto de João, se não me engano, não é? Felizes os que? Humildes de coração. É isso que estamos a acompanhar lá em cima. Pode ir com eles também. Só para sabermos que as nossas crianças estão a aprender a palavra, como é nosso desejo e objetivo. Amados, vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias em Gálatas e vamos continuar nesta circunstância a caminhar pela carta de Paulo aos Gálatas e no capítulo 4. Neste mês continuamos a lembrar e a referir o assunto da família como um assunto muito importante. Hoje, na sequência dessa reflexão sobre família e também na nossa caminhada na carta aos Gálatas, somos através destes versículos conduzidos a entender, espero eu, de uma forma ainda mais profunda o que recebemos da parte de Deus, ou seja, o privilégio de sermos parte da família de Deus. Ou seja, continuar este enorme desafio de sermos família, procurando entender que este projeto de sermos família é algo que está no coração de Deus, este é um propósito maravilhoso de Deus e Ele faz-nos viver, incorporar isso na nossa própria experiência como família de Deus, o que é absolutamente maravilhoso. Amados, inúmeras vezes ao longo destes últimos dias me questionava, à luz deste texto, eu sou um filho de Deus, amados? Eu sou um filho de Deus? Eu consigo entender a seriedade, a profundidade de afirmar que somos filhos de Deus? O que é que isso significa a cada momento, em cada circunstância? O que é que significa em cada passo da minha caminhada? Eu sou um filho de Deus. Esteja eu onde estiver, esteja eu a viver o que estiver a viver, eu sou um filho amado de Deus. Vamos ler o texto, amados. Gálatas capítulo 4, versículo 1. A palavra diz-nos o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, pois que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, porque vós sois filhos. Enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Pai, nós estamos mais uma vez perante a Tua Palavra. E, Pai, mais uma vez nós clamamos que, através dela, através da ação do Teu Santo Espírito, Tu nos possas tocar, nos possas ensinar, dirigir, conduzir para mais perto de Ti. Abençoa as nossas crianças lá em cima, enquanto elas também aprendem sobre a Tua Palavra. Ó Pai, que em tudo, todos nós, enquanto Tua Igreja, enquanto Tua família, possamos crescer na intimidade contigo. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração, que levamos a Ti mais uma vez, no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, Paulo continua nesta carta a desenvolver aquele que é o assunto, o motivo pelo qual Paulo foi motivado, foi dirigido pelo Espírito do Senhor a escrevê-la. Ou seja, exortar os irmãos lá da região da Galácia a não se deixarem levar por doutrinas falsas e enganosas, venham elas de onde vierem e sejam elas trazidas por quem quer que seja, mas que eles não se desviassem da sã doutrina de Jesus Cristo. Nesta situação, Paulo está particularmente preocupado com o retrocesso às doutrinas judaizantes que estavam a chegar até eles. E Paulo tem investido em revelar nesta carta a diferença que existe entre o caminho da lei e o caminho da graça, o abismo que existe entre o caminho da escravidão e a experiência da liberdade, a diferença abismal que existe entre a tentativa da justificação e salvação pelas obras
em oposição àquilo que é a justificação e a salvação pela fé em Jesus Cristo. Este caminho que Paulo tem estado a apresentar, tem estado a desafiar, tem estado a revelar para que aqueles irmãos realmente pudessem não se deixar levar, não se deixar fascinar por qualquer outra coisa que não fosse o Evangelho de Jesus Cristo. Assim, Paulo, usando este importante conceito da família, da filiação, o Espírito Santo dirigiu Paulo a exortar aqueles irmãos e a cada um de nós hoje a compreendermos a diferença abismal que existe entre aquela que era a velha aliança e esta que é a nova aliança. Entre uma realidade que existia entre estar sem Cristo e agora com a presença de Cristo. Amados, eu gosto sempre, como tenho mencionado tantas vezes, eu gosto sempre de enfatizar as coisas boas. E mais uma vez eu queria muito que nós nos dedicássemos muito mais a compreender os privilégios da vida com Jesus, embora naturalmente tenhamos que referir e lembrar algumas realidades da vida sem Jesus, da vida da escravidão, da vida da procura da justificação pelas obras, mas de facto eu quero muito que nós possamos crescer na compreensão da bênção que é estar agora alicerçado na graça maravilhosa de Cristo, rejeitando aquela que era a proposta que alguns traziam de retorno a uma velha caminhada, que naturalmente não é propósito de Deus. Amados, nesse sentido, quando nós olhamos para este texto, percebemos que nos versículos 1, 2 e 3, Paulo revela-nos que tanto os filhos menores, que aqui neste texto representam aqueles judeus que viveram sujeitos à lei. Aliás, uma descrição que ele faz ainda no capítulo 3 e no versículo 23, 24 e 25. Se os irmãos têm a vossa Bíblia aberta, Gálatas 3, ele no versículo 23 diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Paulo aqui chama a atenção que aqueles que viveram nessa experiência, mas também aqueles que, como escravos, ou seja, aqueles que aqui são representados os gentios, que ainda estão numa condição de escravidão pelo pecado, ou seja, tanto uns como outros estão na mesma posição em relação ao Pai. Eles estão na mesma condição no que diz respeito à sua relação com um Deus Pai, um Deus que tem uma herança prometida para os seus filhos, ou seja, tanto uns como outros não têm acesso a essa herança. Paulo é muito claro em referir que aqueles que querem permanecer numa antiga experiência que Cristo veio transformar e alterar, continuam, infelizmente, por essa decisão, a não serem parte da filiação e do acesso à herança que o Pai tem permitido para nós. O versículo 4, de facto, vem registar a grande e maravilhosa mudança. E a grande mudança, tanto para judeus como para gentios, é a chegada de Jesus Cristo. Vindo, diz o versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, a chegada de Jesus, o cumprimento da promessa do Pai, o envio do seu próprio Filho, faz uma alteração profunda. E este é um momento muito importante. Diz Paulo que este é a plenitude do tempo. Ou seja, Paulo está a referir-se ao momento determinado pelo Pai para que tudo isto pudesse acontecer. Ao momento determinado pelo Pai para que Jesus viesse. Por outras palavras, aquele foi o tempo e o momento certo para a vinda do seu Filho. Não foi uma casualidade, não foi sujeito a qualquer outra circunstância, não foi o momento em que o Pai determinou que aquele era a hora certa para a vinda do seu Filho. E este momento é absolutamente central para toda a história da humanidade. Amados, aquele é um momento absolutamente central para a vida de cada um de nós.
Há um antes de Jesus e um depois de Jesus. É verdade que nós, quando estudamos história, até nos referenciamos por essa contagem do tempo, não é? Por essa separação que existe. Mas, mais do que isso, há uma marca temporal na nossa vida com a chegada de Cristo. Há uma marca temporal nesta terra, neste mundo, com a chegada de Cristo. E diz o apóstolo Paulo que este não só era o tempo certo para a vinda de Jesus, mas que ele também chega até nós nascido de mulher. Ou seja, no cumprimento dos propósitos perfeitos do Pai, o Pai determinou que a vinda, o momento certo de vir até nós, haveria de acontecer nesta condição humana de Jesus, o Filho de Deus, nascer de uma mulher. Isto remete-nos para a marca identificativa de Jesus na sua existência terrena, quando ele veio viver como cada um de nós, sujeito às mesmas circunstâncias. Creio eu que provavelmente esta menção do apóstolo Paulo terá também uma referência direta àquilo que Deus registou em Gênesis 3,15, quando lá está registado que da mulher haveria de nascer a semente que haveria de ferir a cabeça da serpente, aquele que seria o enviado, o resgatador, aquele que reconhecemos como a primeira referência da intervenção redentora do Pai para resolver um problema que só Ele poderia resolver. E alguém que faz isso é alguém que vem no tempo certo, nasce de uma mulher e diz o apóstolo Paulo que também nasce sob a lei. Jesus, de facto, nasceu judeu, tal como o Senhor Jesus tinha afirmado com uma conversa que teve lá com uma mulher junto a um poço, lá em João capítulo 4, versículo 22. É verdade, a salvação vinha dos judeus. E porque Jesus nasceu judeu, ele viveu sujeito à lei. E ainda bem que ele o fez. Ainda bem que Deus tem esse propósito. Porque ele veio, de uma forma prática, fazer aquilo que nenhum de nós podia fazer. Nem nenhum antes pôde fazer, que foi cumprir na totalidade essa lei. Libertando-nos assim dessa maldição que estava e que recaía sobre todos nós. Essa maldição que Paulo também refere, mais uma vez no capítulo 3. Se os irmãos voltarem uma página, capítulo 3 de Gálatas, versículo 10. Diz, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Mas vejam, no versículo 13 diz, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, cumprindo a lei e entregando-se por nós, libertou-nos dessa maldição. Jesus veio no tempo certo, veio da forma certa e fez o que era certo. O versículo 5, amados, dá-nos a grande e maravilhosa notícia que nos faz pensar sobre este assunto de família. O versículo 5 do capítulo 4 diz-nos para nos resgatar aos que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esta grande e maravilhosa notícia de que somos resgatados e ao mesmo tempo que somos resgatados, somos adotados pelo Pai como seus filhos. E somos adotados como filhos de plenos direitos. O versículo 7 menciona que agora temos acesso a uma herança que está destinada exclusivamente para os seus filhos. Agora, tanto judeus como gentios são alvo desta intervenção do amor do Pai através de Jesus Cristo para algo absolutamente novo e extraordinário, que era este conceito de sermos família, de sermos filhos de Deus. Amém. Amém, amados. O versículo 6 é tão importante nesta tarefa que Paulo assumiu e dada pelo Espírito Santo do Senhor de chamar a atenção dos Gálatas do que estava em causa. Porque o versículo 6 descreve o tipo de relação que agora é possível ter com o Pai. Porque agora vós, diz o versículo 6, sois filhos. Enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai.
Agora este versículo dá-nos a dimensão da nova realidade que estava disponível e que alguns estavam a tentar rejeitar, a tentar desprezar. Um relacionamento que é autenticado, como diz este versículo, e selado e validado pela própria presença do Espírito Santo do Senhor. Ele valida, Ele dá autenticidade a essa nova realidade que nós temos e que nos permite dirigir-nos ao Pai com esta expressão que há pouco cantávamos de Abba, Pai. Podemos nos dirigir ao Pai, ao Deus, como Paizinho, como Pai querido, num sinal claro de uma profunda intimidade que agora nos é possível ter. Amados, esta é sem dúvida nenhuma a descrição de um relacionamento de profunda intimidade. Um relacionamento excepcional e único. E um relacionamento excepcional e único com quem? Com o Deus Criador. Amados, quem é Deus? Quando alguém nos aborda e nos pergunta quem é Deus, o que é que nós respondemos? Podemos dizer? O que é que nós respondemos? Quem é Deus? O Criador do Universo. O sustentador de todas as coisas, não é? Mais. Salvador. Pai. Ele é conselheiro. Ele é amor na sua essência perfeita. Ele é Senhor, soberano. Quando nós pensamos este conceito de Senhor, estamos a pensar na sua soberania inigualável sobre todas as coisas. É amigo também. É o nosso melhor amigo. Mas há mais alguma característica impressionante sobre o nosso Deus que nos vem à mente? Ele tem todo o poder, não é? Ele é forte. Ele é eterno, sem limite na sua existência. Ele está limitado a algum lugar? Não, ele é omnipresente. Há alguma coisa que esteja escondida do seu conhecimento? Não, ele sabe todas as coisas. Amados, um pequeno exercício para nós percebermos a quem é que nós hoje chamamos Pai querido. Aquele que agora podemos dizer Pai querido, aquele a quem nós nos podemos aconchegar nos seus braços, é um Deus que é Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares, que é eterno, que é tudo aquilo que nós mencionamos e muito mais. É esse ser maravilhoso que nós hoje temos o privilégio de dizer Pai querido, Pai amado. E posso-me dirigir a Ele nesta condição, na certeza que, de facto, Ele é o meu Pai. E na certeza que, de facto, Ele cuida de mim, Ele me abraça e Ele me cuida. Amados, eu tenho encontrado algumas pessoas que, infelizmente, por razões menos boas, não têm uma experiência de paternidade positiva. É uma realidade. Algumas pessoas, alguns de nós, não tiveram a figura daquele pai que configura toda esta imagem daquele que cuida, daquele que é o sinal e a marca de segurança. A boa notícia, amados, é que mesmo para esses que não tiveram isso, têm em Deus isso. O pai de cá pode não ter feito isso, mas o de lá faz. Ele cuida mesmo. Ele é mesmo um pai presente. Ele é mesmo um pai preocupado. E nós temos agora o privilégio de sermos seus filhos. Numa outra descrição também do apóstolo Paulo, que nós bem conhecemos em Romanos capítulo 8, ele diz: porque recebestes não o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual agora clamam Abba, Pai. Paulo está aqui a chamar-nos a atenção de que agora somos conduzidos a um relacionamento único que nos permite não só conhecer a Deus, que é muito bom, mas muito mais importante do que conhecer a Deus, sermos
conhecidos de Deus. Aliás, isto é um conceito tão importante que Paulo, no versículo 9, chama a atenção disso, não é? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou disso, não é? Num certo momento disse que a alguns o Pai dirá um dia, não vos conheço. Nós agora somos não só conhecedores de quem Deus é, mas Deus nos conhece. E conhece-nos como? Como seus filhos. Ele olha para cada um de nós e diz, tu agora és o meu filho, por quem eu dei o meu Filho unigênito, o meu Filho Jesus Cristo. Este é um relacionamento, obviamente, de proximidade, de intimidade, de quem segue, de quem caminha todos os dias com Jesus, de alguém que deixou para trás uma experiência de escravidão, seja ela qual for, ou por um sistema religioso, ou pela escravidão que o próprio pecado nos infligia. Agora quem deixou isso para trás tem uma experiência nova de liberdade, na proximidade com Cristo, na intimidade com o Pai. Abraham Lincoln, o primeiro presidente dos Estados Unidos, lá no final do século XIX, num tempo em que ainda a escravidão era legal nos Estados Unidos, a certa altura foi a New Orleans, a um mercado de escravos, e ele ficou impressionado com o que viu. Ficou tão perturbado com aquele negócio de homens, de pessoas, de seres humanos que compravam e vendiam outros seres humanos e lhes infligiam escravidão. E uma das formas de Lincoln reagir a esse impacto foi comprar uma jovem escrava. E ele pagou. E quando ela foi ter com ele, porque agora ela era escrava dele, ele deu-lhe o documento para a mão e disse-lhe, tu agora estás livre. O que ela não entendeu, porque ela não sabia o que era isso. E durante alguns momentos houve ali um momento difícil, ele a dizer que ela era livre e ela sem entender o que é que isso significava. Então, mas tu compraste-me, eu agora sou tua escrava. Não, eu comprei-te para tu seres livre. E ela não entendia o que é que isso significava e ele disse-lhe, bom, então tu agora és livre, tu agora podes ir para onde quiseres e já ninguém te pode bater, ninguém te pode obrigar a nada, tu agora tens a tua própria autonomia, tu podes ir para onde quiseres e fazeres aquilo que quiseres. E no meio de algumas lágrimas, aquela jovem olhou para ele e disse-lhe, então eu quero ir contigo. Se eu sou livre, então eu quero ir contigo. Aquele que fez isto que ninguém fez por mim, que foi pagar a minha liberdade. Mal comparado, amados, é isto que Deus faz connosco. Deus resgatou-nos de uma escravidão, fosse ela qual fosse, do pecado, de qualquer sistema humano de tentativa de justificação, qualquer tentativa de sermos realmente bons. Deus resgatou-nos de tudo isso e dá-nos a liberdade. E dá-nos o privilégio de agora poder dizer, bom, então agora eu sigo-te, eu quero-te seguir, eu quero estar perto de ti. Só para mencionar que este episódio de Abraham Lincoln foi tão importante para ele que ele foi usado para depois, em 1865, ser decretada o fim da escravatura nos Estados Unidos. Amados, a perturbação do apóstolo Paulo, ao escrever à igreja na região da Galácia, e Deus nos falar hoje, a preocupação do pai e também do apóstolo Paulo, e que o perturbava tanto, era a insensatez de alguns que se estavam a deixar fascinar por outro caminho que não fosse este, o de vivermos na intimidade com um pai a quem podemos chamar paizinho querido. Alguém que estava a afastar algumas pessoas da excelência deste caminho, algo que também hoje tantas vezes acontece, amados. O que é que isto deverá ter de impacto na vida de cada um de nós hoje? Eu provavelmente começaria pelo fim, por uma pergunta que está implícita no versículo 9 que eu há pouco mencionava.
O que é que está a acontecer connosco? Eu conheço a Deus ou Deus conhece-me? Porque é abismalmente diferente. O que é que está a acontecer com a minha vida? Sabem, alguns insistem em conhecer a Deus. Mas conhecer a Deus não resolve o problema de ninguém. Satanás conhece muito bem a Deus. E isso não resolve o problema dele. O que resolve o nosso problema é, à luz da imagem desta palavra, deste conceito que o próprio Senhor Jesus deixou para nós, o que resolve o nosso problema é sermos conhecidos de Deus e Ele olhar para nós e dizer-nos: olá filho, olá filha, como estás? O que é que nós temos andado a tentar fazer, amados? Alguns, mesmo alicerçados em sã doutrina, continuam a fazer um esforço enorme para serem aceitos por Deus, procurarem de todas as formas serem vistos por Deus como alguém bom. Há outros que pura e simplesmente ignoram Deus, é verdade. Tanto uns como outros estão em igual condição. Não são filhos, nem são herdeiros de Deus. Amados, como houve um tempo certo para Jesus vir, como houve uma forma certa de Jesus vir, também hoje é o tempo certo para ouvirmos e sermos tocados por Ele. E é por isso que este texto tem tudo a ver connosco hoje. Há cerca de 2000 anos, Jesus morreu na cruz. E Ele morreu por mim e morreu por cada um de nós que está aqui. Ele morreu por todos nós. Ele morreu para nos resgatar, para nos libertar. Hoje, amados, é o tempo certo para nós compreendermos isso. Hoje é o tempo certo para acontecer alguma coisa de extraordinário na nossa vida. E, sinceramente, amados, tem sido uma das batalhas desta semana comigo, é imaginar o que é que Deus pode fazer de extraordinário na minha vida, quando eu já sou um ser extraordinário, não é? Como os irmãos podem perceber. É que eu sou absolutamente maravilhoso, não é? O que é que Deus pode fazer de maravilhoso na minha vida? Sabem? Às vezes nós achamos isso. Sou crente há tantos anos, sempre servi, sempre tive a minha caminhada. Somos realmente maravilhosos. O que é que Deus pode fazer de maravilhoso hoje na minha vida ou na vida de tantos de nós? Quando nós já temos um currículo como filhos de Deus absolutamente imaculado aos nossos olhos, claro. Eu estou mesmo convencido que Deus quer fazer alguma coisa de maravilhoso hoje na nossa vida, de todos nós. Estou mesmo convencido disso. Estou mesmo convencido que este será o tempo certo para nós compreendermos um pouquinho melhor e levar para um nível ainda superior aquilo que significa ter um Pai querido e amado como o nosso Deus. E o impacto que isso provoca na minha vida, amados. Hoje é o tempo certo para alguma coisa extraordinária acontecer na minha vida. E mais uma vez, amados, há duas coisas que podem acontecer hoje. A coisa mais importante que poderia acontecer na vida de alguém hoje é perceber que o Pai deu o seu Filho por nós, por si, e que o deu para nos resgatar e para nos libertar da escravidão em que nos encontrávamos. Esse é um momento absolutamente essencial. E para alguns de nós, eventualmente, hoje é o dia certo para entender isso. Um dia certo para aceitar a oferta de resgate de Jesus Cristo para a nossa vida e deixarmos de estar agarrados ou escravizados por qualquer coisa que ainda faz isso na nossa vida. Hoje é o dia para sermos libertados por Jesus Cristo. E a pergunta é muito simples. Eu não sei se alguém ainda hoje precisa de o fazer. Nós sempre gostamos de celebrar isso. E se alguém hoje quer dizer: eu preciso de ser resgatado, por favor, diga-nos, porque queremos celebrar tanto isso convosco. Queremos ser parte disso na vossa vida. Se não quiser dizer agora, também não tem problema. Porque o mais importante não é nos dizer a nós, é dizer ao Papai do Céu isso. Que é isso que muda a nossa vida. E por isso fica o desafio, não deixem de dizer isso ao Papai do Céu hoje.
Mas há um segundo aspecto importante, amados. Eu queria pedir a atenção de todos nós para isso, amados. É que pode acontecer alguma coisa de extraordinário na nossa vida hoje, se nós hoje decidirmos viver todos os dias como verdadeiro filho de Deus, no que isso significa de mais profundo na nossa vida. Quando nós vivemos num mundo em que tantos vivem à sombra dos seus pais, os que têm pais poderosos podem se refugiar no poder e nos recursos dos seus pais, quando este mundo tem corrompido essa forma de viver porque alguém por trás está a dar cobertura e dá acesso a coisas que de outra forma não teriam acesso, eu quero recuperar isso para a nossa vida espiritual. Porque eu tenho o pai mais poderoso deste mundo, tenho o pai mais influente deste mundo, tenho o pai mais rico deste mundo, e isso deve fazer alguma diferença na minha vida. Deve fazer alguma diferença na minha vida. Quando vêm os problemas, deve fazer alguma diferença eu ter um pai tão poderoso como ele. Quando vem a incerteza, deve-se fazer alguma diferença eu ter um pai que é tão fiel como o nosso pai, que não falha nunca, amados. O nosso pai não falha. Ele é fiel. Nós podemos falhar com ele, mas ele não falha connosco. Ele pode fazer coisas que nós não queremos, mas ele faz o que é certo e o que é melhor para nós. Amados, eu queria muito recuperar para a nossa vida diária nem sei se posso usar esta expressão, essa santa corrupção de termos um pai como este. E a cada circunstância da nossa vida, em cada momento da nossa vida, eu me poder refugiar. E quando as coisas correrem mal, eu poder me correr para os braços do meu pai e saber que lá eu estou seguro, que nada, nem ninguém me poderá fazer nada, que lá eu vou ter todos os recursos que eu necessito para resolver qualquer problema. Isto é mesmo verdade, amados. Isto não é teologia desvanária, é mesmo verdade. O nosso pai tem mesmo esse poder, mesmo quando nós achamos que isso não é verdade. Isso acontece mesmo quando, como este homem que escreveu estas coisas, que Deus usou, pede uma coisa ao Pai e o Pai diz, não, a minha graça te basta. E então aí a graça assume um papel absolutamente extraordinário e aí está uma coisa extraordinária que pode acontecer na nossa vida hoje. É a graça do Pai bastar para tudo isso. Quando muitas vezes isso não tem acontecido na nossa vida. Mas eu queria muito nos desafiarmos hoje a podermos de facto viver a cada dia nesta experiência de sermos filhos de um Pai maravilhoso. Este Pai que nós há pouco lembrávamos, que é Criador, que é sustentador, que tem todo o poder, que sabe todas as coisas, que está em todo o lugar. Filhos transformados por esse Pai, obedientes ao Pai e cuidados pelo Pai. Isso é tão bom e é tão agradável. E isso permite-nos viver aquilo que tem sido o nosso desafio este ano. Vidas que permanecem e que dão muito e maravilhoso fruto. Isso precisa de ser vivido e experimentado todos os dias da nossa vida. E em cada circunstância nós podemos voltar para o Pai e dizer, Pai querido, quando qualquer outra coisa não resolve, e eu diria, quando qualquer outra coisa eventualmente pode resolver, em qualquer situação, irmos para os braços do Pai e dizer-lhe, Abba Pai, Pai querido, cuida de mim. Cuida de mim. Faz-me parte da herança maravilhosa que tu tens para mim. Algo absolutamente sublime, que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão do que diz respeito às dádivas e às bênçãos que o Pai tem para nós. Paulo desafia-nos lá em Romanos 12 a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos agentes de transformação, renovados, de forma a conhecermos Deus e a sua vontade, e assim, vivendo essa sua vontade, viver de uma forma verdadeira e agradável. Ele, que também Paulo lembra, que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, e sempre de acordo com a sua vontade. Ele diz isso lá em Filipenses 2,13. Ou como aquele que Deus usou para registrar a carta aos Hebreus, diz, o Senhor nos vai aperfeiçoar em toda a boa obra, para fazermos a sua vontade. E mais uma vez lembra que Ele vai operar em nós o que é agradável. E falo através de Cristo.
o qual é a glória para o Pai, para sempre. Vivendo todos os dias naquilo que o apóstolo Pedro define lá em 1 Pedro 5:7, uma vida de total dependência, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E Ele, o Pai, o que é que vai fazer? Cuida de nós. É este tipo de relacionamento que eu queria muito que nós pudéssemos hoje, de uma forma extraordinária, decidir, viver e experimentar. Com tudo o que isso significa e com todo o impacto que isso vai ter na nossa vida. Hoje, amanhã, depois da amanhã, por toda a nossa vida. Amém, amados? Pai, nós não somos de todo merecedores de toda a graça que Tu tens para connosco, de todo o amor, de toda a bondade, uma bondade essa que se revela nesta bênção. Nós somos Teus filhos. Tu nos conheces, Tu conheces o meu nome, conheces o nome de cada um dos Teus filhos aqui presentes e Tu conheces tudo sobre eles, Tu conheces tudo sobre mim. Pai, não há como Te agradecer o facto de nós sermos Teus filhos e podermos viver todos os dias nesta realidade, nesta dependência, nesta intimidade, nesta proximidade contigo. Eu sou realmente muito grato por isso. E nós queremos, como Tua Igreja, agradecer-Te isto. E, Pai, nesta hora, eu quero também pedir-Te que a ação do Teu Santo Espírito, Ele que sela esta nossa identidade como Teus filhos na vida de cada um de nós, que esse Espírito Santo, essa Tua intervenção única, possa acontecer na vida daqueles que hoje precisam de se entregar a Ti e precisam de reconhecer que o Teu amor por eles também é suficiente para eles serem Teus filhos. Revela-te e recebe aqueles que hoje se hão de aproximar de Ti, Pai. Essa é a minha oração também, querido Deus. Pai, eu te peço, Senhor, que Tu a cada dia nos dês a graça de podermos interiorizar e viver este facto maravilhoso que somos realmente Teus filhos, que podemos viver no Teu cuidado, abraçados por Ti, cuidados por Ti, em todo e qualquer momento da nossa vida. Te agradecemos porque não há nada nem ninguém que possa pôr isso em causa. Ó Pai, te agradecemos porque viver dessa forma é de facto a melhor forma que nós podemos encontrar. Pai, nós te pedimos que Tu, sobre cada um de nós, derrames a Tua graça. Pedimos, Pai, que possas abençoar os que não estão aqui, para que nós também possamos ser testemunhas disto para aqueles que nem não entenderam, que também eles podem desfrutar de serem realmente seus filhos, Teus filhos, e desfrutar desse cuidado e dessa proximidade e dessa intimidade, tal como Tu nos tens permitido a nós. Dá-nos a graça de sermos boas testemunhas desta realidade todos os dias da nossa vida, até que Tu venhas, até que Tu reenvies novamente o Teu Filho, ou que Tu nos chames à Tua presença e nos recebas nos Teus braços, então aí por toda a eternidade, como nós tanto desejamos. Que em tudo Tu te faças presente e sejas transformador nas nossas vidas. Esta nossa oração nós levamos a Ti no nome bendito e santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, amados. Nós vamos terminar o nosso culto em modelo de pós-lúdio com um cântico que nos vai ser trazido e eu peço que possam acompanhar a letra. Ela vai estar projetada e eu creio que ela certamente fará sentido para todos nós nesta manhã.
vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória